Bom dia, bom dia, bom dia! Deus abençoe o seu dia e bem-vindos ao 32º dia do livro Uma Vida com Propósitos. Glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se é a primeira vez que você está assistindo um dos nossos canais, então já se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho, já segue já a nossa página, tá? Que Deus abençoe a sua vida. E bem-vindo àqueles também que já estão conosco aí desde então do dia 1. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Você já olhou pela janela e viu que sol lindo que está brilhando sobre a gente? Deus é lindo, né? E o dia 32, né, o 32º dia, ele vai abordar o tema usando o que Deus deu para você. Uau, né? Então nós entendemos que o Senhor nos deu alguns dons, né, deu alguns talentos, e nós vamos usar esses talentos, né? O texto de inspiração, ele está lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 5, que diz assim: Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. Uau! E tem um provérbio chinês também que é bem interessante, que é bem legal, que diz assim: o que você é constitui o presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. É um provérbio chinês. Deus merece o melhor de você. Ele formou para os seus propósitos, para um propósito, e espera que você faça o máximo com o que recebeu. O Senhor não quer que você se preocupe ou ambicione talentos que não possui. Em vez disso, quer que você se concentre em utilizar os talentos que lhe já concedeu. Uau! Tentar servir a Deus tentar servir a Deus de modo conflitante com a sua forma é como ser um peixe fora d'água. É frustrante e os resultados são limitados. Também é desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus, de acordo com a sua formação. Para isso, você deve descobrir sua forma, aprender e aceitar e apreciá-la, depois de desenvolvê-la ao seu potencial máximo. Então, o que nós compreendemos aqui? Que cada um tem uma forma, Deus formou cada um com as suas qualidades, né, com as suas características. E é baseado nessa forma que nós precisamos servir a Deus. Muitas pessoas querem ser aquilo que outras pessoas são, mas Deus ele tem uma porção para cada um de nós. E nós só seremos felizes e nós seremos completos quando nós formos nós mesmos, né? Então nós aprendemos que Deus nos fez com certas características. Então é com essas características, é com essas habilidades que o Senhor ele vai usar você para o propósito. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Então não adianta a gente fazer tudo de qualquer jeito, como a gente acha, mas não, fazer como Deus, né, gostaria que nós fizéssemos. Isso está lá em Efésios 5, no verso 17. Não deixe que se passe outro dia. Comece hoje a averiguar e a esclarecer quem Deus quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Uau! Comece avaliando os seus dons e habilidades. Analise de forma demorada e honesta
Então não precisa ser rápido, não precisa ser para ontem. Em que você é bom, em que você não é. Porque existem coisas que nós somos bons e tem coisas que nós não temos aptidão nenhuma. Paulo aconselha: procure fazer o juízo correto das suas capacidades. Romanos 12, verso 3. Né? Então, né? É muito interessante isso. Então, procure fazer com o juízo correto as suas capacidades. Dons espirituais e habilidades naturais são confirmados pelos outros. Legal isso. Eu achava que eu mesmo ia saber quais eram os meus dons. E o autor ele descreve que os dons e habilidades, eles são naturais, são confirmados por outras pessoas. E nós vamos compreender por quê. Se você pensa ter talento para ensinar ou cantar e ninguém mais concorda, adivinhe, você não tem talento, né? Se você quiser saber se tem dom de liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém estiver seguindo, você não é líder. Já ouviu falar? Fulano de tal é líder nato. Por quê? Porque a gente já consegue observar, né, às vezes numa criança, né, que ela já tem um espírito de liderança. Faça perguntas como: em que situações pude ver os frutos da minha vida que foram confirmados por outras pessoas? É bom nós fazermos esses tipos de perguntas. Em que situação fui bem sucedido? Uma avaliação dos dons espirituais uma avaliação dos dons espirituais e uma lista de habilidades podem ajudar, mas sua função é limitada. Amém? Tem um vinco aqui, mas é o sol, tá? Um pouquinho mais para trás. Ah, tá. Agora eu vou virar um pouquinho para cá a câmera. E aí fujo um pouco desse sol aí. Pelo menos tento, né? Tá. Vamos lá. Quanto mais maduro você se torna, maiores são as probabilidades de se manifestarem características de vários dons. Você pode estar servindo, ensinando ou se dedicando a algum ministério em virtude de sua maturidade, mas não por causa de dons espirituais. Então, às vezes nós podemos estar... Opa! Caiu aqui. Talvez nós podemos estar servindo, né, a obra por vontade. Podemos estar servindo por carinho e por amor. Mas às vezes não é um dom que nós temos. Aqui diz assim: por isso que nós precisamos encontrar qual que é o dom, né? Qual que é o dom que nós temos para poder desenvolver ainda melhor aquilo que Deus tem entregado para nós. A melhor maneira de descobrir seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de trabalho. Então você precisa fazer várias outras coisas. Eu poderia ter feito uma centena de testes para dons e habilidades quando era jovem, o autor está falando aqui no livro, mas descobriria que tinha o dom de ensino, porque era algo que eu não... Mas jamais descobriria que tinha o dom de ensino, porque era algo que eu nunca havia feito. Somente depois de aceitar alguns convites para palestras foi que vi os resultados e as confirmações das pessoas. Então percebi, Deus me capacitou para isso. Então você só vai descobrir os dons e os talentos que você tem quando você começar a fazer algo. Por isso que é importante você se envolver em algumas áreas, para ver se realmente você tem dom ou não para aquilo, entendeu? Tá. Comece a servir experimentando diferentes ministérios, então descobrirá seus dons. Enquanto não estiver efetivamente envolvido em servir, não descobrirá as suas aptidões. Isso é verdade.
né? Eu nunca imaginei que eu teria o dom para poder ensinar. Isso foi descoberto por uma outra pessoa. Eu falei isso em algum outro vídeo, né? Eu me converti, fiz a escola de líderes e logo a Vanessa, ela identificou que eu tinha. E aí durante 8 anos eu dei aula na escola de líderes. Foi muito legal e eu acabei me descobrindo em relação a isso. Por exemplo, eu não tenho aptidão para cantar, posso até fazer aula de canto, até me esforçar, mas vai ser algo assim que não vai ser algo nato, né? Então nós precisamos entender que até você pode fazer alguma coisa, mas é importante que você faça aquilo que realmente você foi chamado para fazer. Você possui dezenas de habilidades escondidas e dons. Isso, peraí. Você possui dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhece, porque nunca o pôs à prova. Por isso, incentivo a tentar coisas que nunca fez anteriormente. Legal isso? Então tenta, se arrisque. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu fiquei durante um ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, se eu não me engano, trabalhando com os jovens da igreja. Eu fiz o meu melhor, eu me esforcei ao máximo, na verdade, para trabalhar com eles, né? Então, todas as nossas reuniões, eu dava o meu melhor. Mas sabe quando você sabe dentro do seu coração que esse não é o seu chamado? Mas eu tinha obedecido um convite dos meus líderes. E eu fiz. Mas era algo assim que você, lá dentro do meu coração, assim, eu falava, tipo, não é isso, entendeu? E hoje não trabalho mais com jovens, mas fiz o meu melhor e hoje eu tô numa outra área, na área de evangelismo, que é uma área assim que eu tenho me identificado muito. Tenho feito artes assim, folders, que hoje por conta da pandemia a gente tem feito mais um evangelismo digital. Eu tenho sentido já em pouco tempo um resultado maior. Por quê? Porque aquilo que eu gosto, é aquilo que eu sinto que eu tenho habilidade, aptidão para aquilo, entendeu? Então as coisas fluem muito mais tranquilamente. Vamos lá, então, dons que nunca pôs à prova. Por isso, incentivo a tentar fazer o que nunca fez anteriormente. Nós falamos sobre isso. Não tente entender os seus dons até que se apresente para servir voluntariamente em algum lugar. Apenas comece a servir. Você descobre seus dons e desenvolve seu ministério. Aí fica uma dica para você. Tente ensinar, liderar, organizar, tocar instrumentos ou trabalhar com adolescentes. Você não conhecerá suas aptidões enquanto não tentar. Quando não der certo, chame isso de experiência e não fracasso. E é isso mesmo. Tudo vai servir na nossa vida como experiência. Em algum momento irá descobrir que é capaz de fazer bem. Leve em consideração seu coração e sua personalidade. Paulo aconselha: cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu e dedique atenção total a ela. Está no livro de Gálatas 6:4. Faça perguntas a você mesmo. O que realmente mais gosto de fazer? Em que momento me sinto mais vivo? Que tipo de trabalho estou fazendo quando perco a noção de tempo? Gosto de rotinas ou de variedades. Bom dia, Camila! Bem-vindo, sua linda, saudade de você. Prefiro trabalhar em equipe ou prefiro trabalhar sozinho? Sou introvertido ou sou extrovertido? Sou racional ou sou emocional? De que gosto mais? De competir ou de cooperar? Então você precisa fazer essas perguntas para você, para ver aonde você se identifica. E dentro da área que você se identifica, das suas características, é dessa forma que você vai fazer, né? Fazer aquilo o qual você foi chamado. Examine suas experiências e extraia as lições já aprendidas. Analise sua vida e pense em como ela se formou.
toda a sua história, todo o seu contexto de vida. Moisés disse aos israelitas: pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Deuteronômio 11, 2. Experiências esquecidas, elas são inúteis. Então não adianta você ter tido uma experiência maravilhosa, extraordinária, se você colocou ela numa gaveta e você esqueceu. As experiências, elas servem para ser relembradas. Eis uma boa razão para você manter um diário espiritual. O autor, ele nos orienta para que você então faça anotações das suas experiências, para que você sempre possa se relembrar caso você esqueça, né? Tá lá escrito certinho. É raro percebermos o bom propósito de Deus na dor, no fracasso ou na vergonha, enquanto vivemos a experiência. É muito complicado mesmo, quando está passando por um processo de luto, né, de dor, de perca, não sei, você compreender, na verdade, que existe um propósito de Deus naquilo. Nós só vamos compreender depois, posteriormente a isso. Como eu falei para vocês, né, eu fiquei órfão de pai e mãe muito cedo, né, perdi meus pais com 14 anos. E foi muito complicado compreender que havia um propósito de Deus nessa situação. Né? Eu não tinha maturidade, eu não tinha idade, eu não tinha estrutura para poder, base, né, para poder entender tudo isso. Só fui entender isso muitos anos, na verdade, depois. E hoje eu compreendo que Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. Um exemplo é quando Jesus lavou os pés. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse: quem não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde poderá entender. Mais tarde entenderá. João 3:7. Somente em retrospecto compreendemos como Deus planejou um problema para o bem. Né? Então, para quem sabe, teve um momento que antecedeu a ceia, né, a crucificação de Jesus. Jesus, então, ele lava os pés dos discípulos, que na verdade era um hábito naquele tempo lá. Então, quando né, as pessoas andavam em terras áridas, né, de sandálias. Então, quando elas chegavam na casa de alguém, né, por educação, eles ofereciam água, né, ou se eles tivessem um empregado que lavassem os pés dos seus convidados. E para esse momento que antecedeu a ceia, Jesus então lava os pés de Pedro e de todos os discípulos, até de Judas Iscariotes, no caso. E aquilo foi uma né, Pedro se sentiu meio que afrontado. Não, o Senhor, imagina como o Senhor vai lavar os meus pés, né, como um mestre, como, né, o Filho de Deus pode lavar os meus pés. E aí então Jesus diz, né, que ele não entenderia, né, agora o que ele está fazendo, mas mais tarde ele entenderia. E aí, mediante a isso, então ele fala: não, então lave meus pés, me dê um banho, todas as coisas. Mas os apóstolos, eles só foram entender, na verdade, isso depois que tudo aconteceu. Né? Jesus, ele queria deixar uma lição, na verdade, que o maior, ele veio aqui não para ser servido, mas para servir. Então, se você é um líder, se você é um gestor, se você é alguém, na verdade, assim, que tem uma equipe, que é uma referência, na verdade, nós estamos aqui para poder servir e não ser servidos. Humanamente, né, o líder, né, ele é servido, né? Mas no reino do Espírito é o contrário. O líder, ele veio para poder servir. Quanto se é mais dado, se é mais cobrado. Né? Então, a liderança, por exemplo. E Jesus, foi lindo aquilo que Jesus fez. Ele demonstrou para a humanidade que mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo sendo todo poderoso, né, ele estava servindo. E tanto que na cruz, o maior exemplo é esse, de servidão. Né? Ele não tinha pecado algum. Ele não merecia aquela cruz. Mas por mim e por você, ele se ofereceu como sacrifício vivo e entregou a sua vida, né, para morrer por mim e por você.
E através dessa atitude tão generosa, tão linda, hoje nós temos parte com Deus, temos acesso livre ao Senhor, porque a cortina, o véu, né, a cortina que separava o homem de Deus, ela foi rasgada. Aleluia, amém? Vamos lá. Aqui, né? Analise sua vida e pense como ela se formou. Moisés, né? Eu comentei sobre isso. Então, como eu falei, experiências esquecidas são inúteis, né? Eis uma boa hora de manter um diário. É raro não percebermos o propósito do Senhor. Já li isso? Tá, vamos lá. Extrair lições das experiências leva tempo, foi aquilo que nós falamos. Deus sabe o que é melhor para você, por isso aceite com gratidão a forma, né, que Ele lhe deu. A Bíblia diz: quem és tu, homem, para discutirem com Deus? Acaso pode a obra dizer ao artífice, por que me fizeste assim? O olheiro não pode formar para da sua massa seja um utensílio para o seu uso nobre, ou seja outro para uso vil? Romanos 9, 20, 21. Então aqui diz assim, como na verdade, né, a obra pode dizer aquele que o fez, né, ao artista, né, como deve ser feito. Não, né, quem sabe todas as coisas é o autor. Então nós não podemos explicar e falar para Deus que poderia ser assim ou poderia ser assado. Ele poderia ter me feito assim. Não, Ele sabe muito bem como deveria ter nos feito, porque Ele sabe de todas as coisas. A sua forma, né, foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele. Então você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Em vez de tentar, né, tomar outra forma para ser como outra pessoa, você deve celebrar a forma que Deus confiou somente a você. Porque eu e você somos seres únicos, exclusivos. Então nós não devemos querer ser como outras pessoas. Devemos procurar a nossa essência e sermos ser realmente quem nós somos. Né? É tão ruim você andar com pessoas de plástico, sabe? Pessoas assim, feitas, assim, que você sabe que aquela pessoa não é real. Ela finge ser aquilo, talvez para poder agradar os seus seguidores, para poder agradar uma multidão, mas quando ela está sozinho mesmo, ela sabe que ela não é nada daquilo. E aí, através dessas atitudes, acaba vindo uma depressão, uma frustração, né, e etc. aí. Né? Parte da aceitação da sua forma está no reconhecimento de suas limitações. Ninguém é bom em tudo que faz, e ninguém é chamado para fazer tudo. Todos temos papéis definidos. Amém? Então você não pode fazer tudo, né? Você vai fazer algo específico. Por isso que nós somos considerados uma parte do corpo de Cristo. Nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. Então existe um limite e o nosso foco é ficar dentro desse limite. 2 Coríntios 10, 13. Quando tentamos entender o nosso ministério acima da capacidade que Deus nos deu, experimentamos o estresse. Forte isso. A Bíblia diz: esteja certo de estar fazendo o que deveria, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter realizado bem o seu trabalho e não precisará se comparar com ninguém. Gálatas 6:4. Isso é maravilhoso. Então, além de você fazer aquilo que você foi chamado, você vai desfrutar, né? Vai ter uma satisfação pessoal e não vai precisar se comparar com ninguém.
É tão ruim quando você se compara às outras pessoas, porque daí você acaba se sentindo mal se a pessoa acaba tendo um nível acima de você. Olha que legal isso, tá? Então guarda aí no seu coração. Satanás tentará lhe roubar a alegria do serviço de duas formas: tentando comparar seu ministério com o dos outros, induzindo a adaptar seu ministério à expectativa de outros. Ambas são armadilhas mortais e irão distraí-lo do serviço, tal como definido por Deus. Toda vez que você começa a perder a alegria no exercício do seu ministério, verifique se uma dessas tentações é a causa. Então você precisa ficar ligado, ok? Em relação à parte de se comparar e a parte de se adaptar, beleza? Comparar o seu ministério com o dos outros, que não é legal isso, cada um tem o seu ministério, ou, né, se adaptar ao seu ministério às expectativas alheias. Aí você vai se frustrar realmente. A Bíblia nos adverte em jamais nos compararmos com os outros. Façamos bem o seu trabalho e então terá algo de que se orgulhar. Mas não se compare com os outros. Gálatas 6:4. Existem duas razões pelas quais você jamais deve se comparar à sua forma, né? Seus ministérios e os seus resultados do seu trabalho com o de qualquer outro. A primeira, vamos lá. Você sempre encontrará alguém que pareça realizar um trabalho melhor do que o seu. E isso irá te desencorajá-lo. Então não se compare. Segunda, você sempre encontrará alguém que não parece ser tão eficiente quanto você. E isso corre o risco de você se tornar arrogante. Ambas atitudes são prejudiciais para o seu trabalho e lhe roubarão a sua alegria. Então é legal isso. Então, essas duas situações nós temos que ficar bem atentos. Então, não se comparar. A primeira é você não se comparar, porque tem pessoas que vão fazer o trabalho, né, o ministério, né, melhor que você. E aí, se você se comparar, você vai acabar se frustrando. E outras, talvez você se compare que ela não faça tão bem como você faz. E aí, então, vem a arrogância, né? Eu sou bom. Então, nenhuma das duas condições é importante. Faça aquilo que você está fazendo. Por exemplo, às vezes passa isso pela minha mente, né? Quando eu decidi fazer esse trabalho, que na verdade foi uma orientação do Espírito Santo, trabalhar com esse livro, eu não sabia como seria, né? Eu não tinha visto ninguém fazer isso. Eu apenas ganhei um livro e queria compartilhar com as pessoas sobre essa experiência, né, desse projeto de ter uma vida com propósitos. E talvez, né, tem pessoas muito mais aptas, na verdade, com conhecimento muito mais aprofundado, né, desse contexto aqui. E se eu fosse pensar nisso, eu não faria, deixaria para os profissionais, para os teólogos, etc. Mas também, talvez eu poderia falar assim, tem pessoas que também não têm tanta experiência e talvez eu me sobressaia melhor que essas pessoas. E aí talvez me viria aí um espírito de soberba. Mas não, independente, na verdade, eu estou fazendo aquilo que está no meu coração e aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse. E através disso eu vou primeiro agradar o coração de Deus e de uma forma, né, simples, um pouco mais completa, talvez, eu vou estar contribuindo para você e para outras pessoas também, né, para juntos caminhares no propósito de Deus. Então eu não vou me comparar, mas eu vou fazer. E aí eu vou, né, vou me sentir completo, não vou nem me frustrar e nem ficar soberbo. Amém? Conseguiram entender mais ou menos? Bom dia, pastora Joelma, Deus abençoe. Você descobrirá que as pessoas que não compreendem a sua forma, né, vão lhe criticar e tentar forçá-lo a trabalhar de maneira que eles imaginam ser corretas. Então, se você não estiver ligado, não estiver no espírito,
talvez você seja influenciado, né, por outras pessoas. E na verdade Deus quer que você faça isso, né, dessa forma. Evite comparações, resistir aos exageros e desejar elogios somente de Deus. É muito importante isso. 1 Coríntios 10:12. Nós não fazemos nada para o homem, mas nós fazemos tudo isso para Deus. Quando você faz para Deus, você vai dar o seu melhor, né? E aí você não busca comparações ou elogio de outras pessoas, porque talvez esses elogios eles não virão e você será frustrado. Então busque, né, receber o elogio de Deus. Continue desenvolvendo sua forma. A parábola dos talentos, contada por Jesus, demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos concede. Devemos cultivar nossos dons e habilidades, manter nosso coração em chamas e desenvolver nosso caráter, a nossa personalidade e ampliar experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Uau, isso! Né? Então essa parábola ela é muito linda, ela deixa muito explícita, na verdade, né, sobre os nossos dons e os nossos talentos. Se você não exercitar os músculos, eles enfraquecem e atrofiam, correto? De igual modo, se não utilizar as habilidades que Deus lhe deu, você vai perdê-la. Jesus contou a parábola dos talentos para enfatizar essas verdades, referindo ao servo que falhou em utilizar seu único talento. Aquele mestre disse: tirem o talento desse e entregue ao que tem 10. Mateus 25:28. Depois leia, medite sobre os talentos. Você vai ficar impressionado. Deixe de usar aquilo que foi lhe dado e você vai perdê-lo. Use as habilidades que possuem e Deus vai aumentá-la. Paulo disse a Timóteo: não deixe de usar as aptidões que Deus lhe deu. Ponha essas aptidões em ação. 1 Timóteo 4:14-15. Você já reparou que tem pessoas dentro da própria comunidade, da própria igreja, que parece que só elas fazem todas as coisas? Engraçado. Você vê que tem pessoas que poderiam fazer e não fazem. E muitas das vezes falam assim: ah, mas eu já fiz isso. Ah, se fosse eu faria dessa forma. Já ouviu essas coisas? Então, na verdade, nós podemos fazer um paralelo a essa parábola, na verdade, dos talentos. Né? Então, às vezes, se Deus ele te deu um talento, usufrua, multiplica esse único talento que o Senhor deu. Porque se você deixar ele guardado, Deus ele vai dar para uma outra pessoa. Né? Como aqui diz que ele deu para aquele que tinha os 10 talentos. Então faça tudo o que você possa fazer para agradar a Deus. Né? Nós não temos um único talento, temos vários talentos. Eu nem imaginava, eu sou uma pessoa, quem me conhece particularmente sabe que eu sou uma pessoa muito tímida, muito vergonhosa. Estar aqui diante de vocês, para mim, é algo assim que me deixa muito constrangido. Mas a gente vai se descobrindo, né? Eu tenho feito uns vídeos engraçados aí, eu não sei se o pessoal já assistiu, e aí o pessoal fala: nossa, que máximo, que legal, eu acho o maior mico. Mas as pessoas acabam sendo edificadas, e nesse tempo de pandemia, que é onde a gente só vê desgraça, notícias ruins, né, de uma certa forma eu acabo levando a palavra de Deus de uma forma mais descontraída e fazendo o povo rir. Né, e acabei me descobrindo nessa situação. Vamos lá. Esforce e aprenda o máximo possível. Então, se você toca um instrumento, se esforce para aprender o máximo possível. Se você ensina, se esforce ao máximo. Se você canta, vai procurar uma aula de canto para você se aperfeiçoar naquilo. Se você dança, né, se esforce, né, busque, né, se aperfeiçoar nos seus talentos e nos seus dons. Aprenda o máximo possível. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito para não ter do que se envergonhar. Eu sempre digo isso. Tudo aquilo que você vai fazer, você não faz para o homem, você faz para Deus. Então entregue o seu melhor. Né? Isso está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. No céu serviremos a Deus para sempre, mas
esta é a hora de nos prepararmos para o serviço eterno, praticando nas esferas terrenas. Como atletas, olha que legal isso, achei isso interessantíssimo. Como atletas que se preparam para a Olimpíada, continuamos treinando para o grande dia. Eles fazem isso por uma medalha de ouro, que perde o brilho e o valor. Mas você estão atrás da medalha que nunca envelhecerá, segundo 1 Coríntios capítulo 9, 25. Então ele dá um exemplo dos atletas que se esforçam, que praticam por uma medalha de ouro, por uma medalha de prata, que ela vai envelhecer, ela vai perder o brilho. Mas nós, né, estamos treinando para o quê? Para a medalha eterna. Bom dia, Pablo. Bom dia, Lilian. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Então nós estamos atrás da medalha eterna, que nunca envelhecerá. Aleluias. Estamos nos preparando para as responsabilidades e recompensas eternas. E é isso que Deus tem para mim e para você nesse dia de hoje. Glória a Deus, né? E o tema foi: usando o que Deus deu a você. Usando os talentos que o Senhor ele confiou a você, não a outras pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Podemos ter até os mesmos talentos, né? Os mesmos dons, mas depende da sua forma de desenvolver essas habilidades e dar o seu melhor e extrair o melhor de tudo isso. Amém? Isso aqui que nós estamos fazendo é só um pincelado, é só um pontapé inicial para que você busque, na verdade, quais são os seus dons, aquilo que Deus deu para você, né? Extraia o melhor disso, né? Que você reflita sobre isso. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse dia maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós compreendemos, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor nos deu foi para que fosse manifesto a sua glória. Senhor, que os nossos dons e os nossos talentos, Senhor, possam aflorar, que nós possamos dar o nosso melhor, Senhor. Que nós possamos extrair de nós mesmos, Senhor, as melhores habilidades e os dons que o Senhor nos entregou. Que nós possamos contribuir, Senhor, para o nosso próximo, Senhor. Pai, que tudo aquilo que o Senhor nos deu, Senhor, possa ser compartilhado, Senhor, com o nosso próximo. Senhor, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando eu achei que as coisas eram difíceis, o Senhor demonstrou, Senhor Jesus, o teu amor, Senhor, e me ensinou, Senhor, que aquilo que poderia ser fácil, quando nós colocamos o propósito, Senhor, né, em primeiro lugar, aquilo que parecia impossível se torna possível, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. E eu creio, Senhor, em todas as características, habilidades, Senhor, que o Senhor escolheu para mim. Que eu possa, Senhor, assim como meus irmãos que estão assistindo, usar os nossos talentos e as nossas aptidões, Senhor, natas, para cumprir o propósito do Senhor e assim ajudar outras pessoas. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, né? Que você alinhe, que você extraia de uma forma exagerada os seus dons e os seus talentos para ajudar outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, tá? Então compartilhe esse vídeo com alguém, né? E amanhã nós estaremos aí no nosso 33º dia. Fiquem com Deus, beijo grande no coração, eu amo vocês e ainda devo amor. Tchau, tchau.